a Convenção Batista nos concede para nós estarmos assim, louvando, agradecendo a Deus pela vida dos pastores, né? Dos pastores. Então, irmãos, é motivo assim de alegria para nós, porque principalmente para a nossa igreja. Se fosse aqui relatar um histórico de 30 anos, não seria possível, né? Eu me emociono cada vez que eu venho aqui e tenho alegria, mas tenho também muita emoção de falar do ministério do pastor Neto. Porque como os irmãos sempre ouvem eu dizer, pastor Neto foi um presente de Deus para a igreja. Entende? Um presente de Deus para a igreja. Então a gente que vem vindo, né, há tantos anos, eu, por exemplo, eu faço parte da igreja há 64 anos. A gente acompanha a histórica, a gente sabe das bênçãos, sabe das lutas, sabe das aflições e sabe também das bênçãos e das vitórias que o Senhor tem nos dado, né? Então, não seria possível nós passarmos assim sem ter recordação. Não é verdade, irmão? Sem ter recordação. Antes do pastor Neto chegar aqui, nós ficamos o quê? 2 anos e meio sem pastor. Uma igreja muito sofrida. E nós fazíamos vigília toda semana. Senhor, até com lágrimas, até quando? Nós reunimos onde hoje é o salão social. E ali de joelhos, muitas lágrimas das noites. E vigília das 10 às 6 da manhã. E foi assim uma prova para nós, uma prova para aqueles fiéis de fidelidade, uma prova para estar na presença de Deus, buscando a sua graça e o seu poder, que nos desse assim a sabedoria, a visão de um líder espiritual assim, entre nós. Um que estivesse à frente do rebanho. Mas, muitas vezes nós não entendíamos. Uma comissão sondando o perfil de pastor, 2 anos e meio. E, de repente, cobrança. O que vocês estão fazendo? Vocês não se reúnem? O que vocês fazem? E convidava, reunimos, né? E fazíamos ali comparações, avaliações, e Deus segurando. Depois de 2 anos e meio, a igreja enfraquecida, pouquíssimos membros cooperando, a igreja estava ferida, a igreja estava doente. E ela precisava de uma cura. E por isso Deus permitiu que nós ficássemos 2 anos e meio. Quando Deus tocou no coração, todos no mesmo sentido, que convidássemos o pastor Neto, passou pela igreja, a comissão chegou no pastor Neto pediu tempo. Eu vou orar. Vou ver o que Deus coloca no meu coração. E vocês também oram. E ficamos 15 dias orando. E aí? Qual era a preocupação da comissão? Se pastor Neto aceitar, como que vamos sustentá-lo? Como que vamos remunerá-lo? A igreja não tinha condições. Viu, irmãos? E pastor tem uma família. A igreja não tinha. Então, diante da comissão, eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem de falar para o pastor. Como é que nós vamos convidar um pastor sem ter condições de sustento? Essas foram as dificuldades. Meu esposo era vivo na época, falou, eu digo, ele precisa saber, né? A obra que Deus tem para operar entre nós, Ele vai operar. Ele vai tirar todos os obstáculos. Quando chegamos lá, para pegar a resposta do pastor sobre o convite, quando o pastor disse que estaria aceitando o convite da igreja, aí nós tivemos que dizer, deixar em aberta. Ele olhou para cada um de nós assim e disse, não são vocês que vão me sustentar. É Deus. E ele falou, eu vivo pela fé.
Ele me sustentou até agora no meu ministério, e ele vai continuar me sustentando. Estela trabalhava, né, Estela? Então, irmãos, não teve outra coisa a nós olharmos assim um para o outro, e nossos olhos encheram de lágrima, porque sentimos ali realmente o poder de Deus. Que maravilha, irmãs, que maravilha, que maravilha. Então eu não posso esquecer nunca. E pastor veio, pegou a igreja bem enfraquecida, bem triste, bem sofrida. Muitos se afastaram, né? Foram para a igreja, outros se afastaram. Então ele já começou assim com um trabalho muito árduo. Mas ele veio revestido do poder de Deus, com muita firmeza, e começou a trabalhar com a igreja. E ele disse assim: irmãos, eu não quero ficar pouco tempo no ministério de São Caetano. Eu quero pelo menos uns 5 anos. Meu esposo disse: pastor, o irmão não vai ficar 5 anos, vai ficar muito mais. E ele está aqui há 30 anos. E às vezes a gente ouve coisas assim, a gente fica assim pensando, depois vai conferindo com o tempo, a gente percebe que Deus fala e Ele cumpre a sua palavra. Ele usa servos teus e Ele fala, Ele cumpre a palavra. Conhecemos o pastor Neto numa programação de aniversário do Conjunto Juventus. Primeira vez que eu vi. Pastor Neto estava pregando. Meu esposo disse assim: esse será o próximo pastor da PIB. Eu falei para ele: você falou sim. Então, irmãos, realmente, 30 anos, né? Temos lutas, temos dificuldades, mas temos muito mais vitória, muito mais bênçãos do que nós esperávamos, né? E hoje nós vemos aqui a igreja da forma que está, e pastor Neto realmente tem sido uma bênção, e essa bênção tem sido acrescida de tal forma que hoje nós temos 2 pastores à frente do ministério. Que bênção, né, irmãs? Temos 2 pastores à frente do ministério. E glória a Deus por isso. E louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, né? E que essa fé, essa esperança dentro da palavra de Deus, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, contra o povo de Deus. Então, haja a luta que houver, Deus está conosco. Deus está conosco. Ele disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Se assumimos uma vida espiritual, em seguir a Jesus Cristo, nada neste mundo venha nos desanimar, venha nos fazer parar, né? Então, a palavra de Deus, quero deixar aqui um versículo da palavra do Senhor. A palavra de Deus em Hebreus, capítulo 13, versículo 17, diz assim: obedeçam seus líderes e sigam as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar conta disso a Deus. Se vocês obedecerem, eles farão o trabalho com alegria. Mas se vocês não obedecerem, eles trabalham com tristeza. E isso não ajudará vocês em nada. Em nada. Que a demonstração, que exortação, que palavra maravilhosa do nosso Deus para nós, né? E realmente, dentro de 30 anos, qual tem sido o nosso sentimento, o que nós temos visto? Realmente isso, que nós precisamos ser submissos aos nossos líderes, ao nosso pastor, né? Porque ele cuida de nós, ele ama o rebanho. Deus, quando chamou, separou para o ministério, ele separou com grande confiança. Com grande confiança. E é fácil para os pastores estar liderando? Não, irmãs, não é fácil, não. Nós temos lutas e recebemos bênçãos, mas os pastores têm muito mais lutas e muitas vezes eles choram por nós mesmos. Choram. Eu já vi pastor entristecer e chorar por pecado que ele não cometeu.
mas de tristeza pelo membro. Então, irmãos, nós devemos realmente levar em conta isso, que os nossos pastores nos amam com um sentimento de cuidar das nossas almas como se fosse as suas próprias almas. Assim diz a palavra de Deus. Como se eles têm que prestar conta da nossa alma, do nosso comportamento, da nossa maneira de viver, do nosso testemunho. Então, muitas vezes, nós entristecemos. O rebanho, muitas vezes, entristece o pastor. Às vezes, faz o pastor chorar. Às vezes, traz certos sentimentos de desânimo. E se não for esse cuidado especial do Espírito Santo em cada um, a fidelidade a este chamado, né? A este chamado de pastor. Então, nós vemos assim que muitos até se sentem vocacionados, até vão para seminário, até são ordenados a pastor, mas de repente não exerce um ministério de pastor, exerce um ministério muito diferente, não é verdade? E Deus tem nos abençoado 30 anos. 30 anos. Então, irmãos, que ultimamente, por exemplo, tem sido fácil para nossos pastores, nesse momento que nós vivemos assim, com tanta... nessa tempestade. Não é verdade? Em que nós vemos assim uma pressão tremenda, uma forma de Deus falar no sobrenatural dele, dentro da sua soberania, que de repente nós, como servos de Deus, não estamos entendendo a soberania de Deus. E nós atribuímos tudo que nós passamos a um homem. Esse homem é culpado, aquele homem é culpado. Não é verdade? É culpado. Mas então nós temos que levar em conta a soberania de Deus. Não cai nenhuma folha acerca da árvore que ele não queira. Então se volta para o reino de Deus, se volta para a soberania de Deus. Busca esse Deus que permite e que tem o poder de nos segurar firmemente a nossa fé, o nosso comportamento, a nossa atitude de servos e servas do Senhor. Não criticam, não faça julgamento. Então somente ora e espere em Deus. Não fica bem para nós, somos servos do Senhor, ficar criticando esse ou aquele, ou julgando esse ou aquele. Deus não se agrada. A Deus cabe o julgamento. Então devemos ter cuidado. E de repente, o que nós vemos? Deus usando os líderes da igreja, tanto o pastor Neto como o pastor Wagner, num trabalho espiritual maravilhoso, com as jornadas de oração, com alvoradas de oração, mensagens, né? Todos os dias e toda hora um estímulo de palavra. Fortalecei-vos do Senhor, renovar a vossa esperança, não é verdade? Sempre palavras assim, de nos manter firmes na presença de Deus, estar nos sustentando. Irmãos, então, nós vemos aqui que tem sido um trabalho para os nossos líderes incansável. Mas o Senhor tem sustentado. E eles têm feito isso com muito amor. A gente percebe no transmitir as palavras, até no semblante deles a gente percebe que eles fazem isso com amor e com alegria. Alegria, mesmo em volta ao sofrimento, mas a alegria de estar servindo ao Senhor numa época dessa, não é verdade? Nós que estamos mais do lado, nós vemos, por exemplo, pedidos de orações, né? Anúncios de lutos, de morte. Eu, por exemplo, perdi meu genro, outras pessoas também se perderam, outros estão nos hospitais. É um momento triste, muito triste mesmo. E, de repente, Deus nos deu líderes desta forma, que eles foram separados para sustentar, para dar a palavra, para nos levar em comunhão com Deus. Então, eu vejo assim, pastor Neto, então, vamos orar, 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 orar e orar, né? Orar.
sempre nos incentivando a oração. Então, irmãs, nós devemos estar assim muito, muito agradecidos a Deus, porque Deus tem nos sustentado espiritualmente. Deus nos tem sustentado financeiramente. Financeiramente. Porque tem igrejas e pastores estão passando até necessidade. Então, esse é o motivo de nós estarmos orando para os nossos pastores e para outros pastores que passam até necessidade de igrejas assim mais longínquas. Nós aqui, nós somos numa grande cidade e Deus tem nos abençoado. Mas, irmãs, que nós não estejamos orando tão somente para o nosso pastor Pedro, pastor Neto, pastor Wagner, mas todos aqueles que Deus tem chamado para exercer um ministério pastoral à frente de um rebanho. Porque não é fácil. Olha, o que acontece? Teve um nascimento. Faleceu, né? Daí a pouco, é um casamento, entende? É muita troca de emoções. Mas os pastores são humanos. Os pastores são humanos. E muitas vezes nós não entendemos isso. Às vezes, alguma coisinha que acontece, nós temos assim, não, eu tenho que falar que isso está acontecendo, tenho que falar que isso está acontecendo. Mas não é assim. A palavra de Deus nos orienta diferente. É melhor ficar calado e orar. Fique calado e ora. Para que nosso pastor tenha alegria, os nossos pastores tenham alegria de exercer esse ministério. Por quê? É ruim para nós. A igreja não cresce. Aonde há reclamação, que se torna murmuração, cobrança, a igreja não cresce. Há muito sentimento de tristeza e o Espírito de Deus se afasta. Não tem como nós vivermos assim, reclamando e falando, vamos tomar cuidado com aquilo que nós falamos. E muitas vezes nós achamos que nós estamos sendo zelosos e não está sendo uma murmuração diante de Deus. Nós temos que acreditar que Deus está conosco. Irmãs, quando eu sempre medito que a palavra de Deus diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Todas as coisas. E o próximo como a ti mesmo. E de repente, o que acontece? Sabemos que Deus criou todas as coisas por Ele e para Ele. E contemplamos este universo, as coisas tão linda, maravilhosa, e que nos leva a adorar e glorificar a Deus. E mais na frente a palavra do Senhor diz assim, que o ser humano é a coroa da criação. Nós somos a coroa da criação. Então, quando nós sempre olhar para um irmão e reconhecer que ele é a coroa da criação, e que ele é o próximo, e que eu amo a Deus sobre todas as coisas. Eu amo a Deus todas as coisas. Haverá um sentimento de amor, um sentimento de compreensão, um sentimento de maturidade, que nada nos afastará de Deus. E nós vamos levar o trabalho em oração, oração e oração, e com alegria. E louvado seja Deus. Louvo a Deus, pastor, pela sua vida. Para mim tem sido uma grande bênção. Tenho aprendido muito com a sua maneira de ser. Que Deus continue a estar com o irmão, fortalecendo. Pastor Wagner, também grande bênção no nosso meio, com menos tempo, mas o pastor Wagner é conhecido já há mais de 30 anos no nosso meio, né? Chegou aqui, vem dizer, um adolescente, né, pastor Wagner? Então. E está aqui com a gente já há mais de 30 anos. 32 anos antes do pastor chegar, o Wagner já estava conosco. Então é uma bênção, é um fruto da igreja, né? Que Deus separou para o ministério da palavra. E Deus te abençoe também. Fique firme, seja forte, sejam corajosos. Sede corajosos. Porque no momento que nós vivemos, é momento de firmeza, momento de coragem, e o mundo vai de mal a pior. O mundo vai de mal a pior. Então nós precisamos ser sempre firmes, estar orando sempre, todos os dias, todos os momentos, pelos nossos pastores, pelos nossos relacionamentos, pelo nosso respeito para com os líderes. Precisamos respeitar
dos nossos líderes, porque respeito é obediência, é submissão e é amor. E é amor. Amém, irmãos? E que Deus nos abençoe e que a palavra de Deus fique assim, arraigada nos nossos corações, e para que nesses momentos tão difíceis assim, nós ainda podemos encontrar momentos como esse, de estarmos louvando e agradecendo a Deus pelos seus feitos e a forma de usar os seus líderes. A Deus toda a honra, toda a glória, toda. A irmã Fátima vai passar nas mãos do pastor Wagner e pastor Neto, lembrancinha da MCM. E vamos também estar agradecendo a Deus pela esposa do pastor, né? As esposas, a irmã a Clarete, a irmã Estela. Os irmãos têm observado que a Estela tem sido uma coluna forte e muito forte. E que Deus esteja te fortalecendo, viu, Estela? Dando a graça, da alegria de servi-lo como esposa de pastor. Você tem uma grande parte no ministério do pastor. E Deus abençoe. A irmã Fátima estará nos levando a Deus uma palavra de oração e gratidão. Amém, irmãs? Conhecemos um pouco mais da história do pastor, né? Então, eu quero que a igreja toda, os pastores fiquem sentados, né? O pastor Neto, o pastor Wagner, o pastor Pedro, fiquem sentados. Eu quero que a igreja levante, né? E vamos estender uma das nossas mãos em direção a esses pastores, porque eu sei que o nosso Deus está aqui e o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez estamos aqui na sua presença, Senhor, em primeiro lugar para agradecer. Agradecer por estes pastores, Senhor. Pastor Neto, pastor Wagner, pastor Pedro, que está aqui, Senhor. Muito obrigado pela vida deles. Muito obrigado, Senhor, por fazerem parte das nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por eles estarem na direção, Senhor, firmes, Senhor, no meio de uma tempestade que estamos passando e de muitas tempestades, Senhor, que passou na vida de várias pessoas. Eles estavam ali de pé, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui na tua casa, Senhor, meu Deus, meu Pai, podendo, Senhor, ver o privilégio, Senhor, meu Deus, meu Pai, de ter a vida deles aqui no nosso meio. Senhor, meu Deus, eu quero lhe pedir, Senhor, que derrame bênção, Senhor, na vida desses pastores, dê saúde, Senhor, meu Deus, meu Pai. Sustenta, Senhor, a vida deles, Senhor, meu Deus, meu Pai, para que a palavra sua possa, Senhor, ir a muitos lugares, Senhor, como temos visto, Senhor, meu Deus, meu Pai. Que eles possam, Senhor, ser dignos de ti, Senhor. Abençoa suas esposas, Senhor, meu Deus, meu Pai, que estão ao lado deles, Senhor Jesus, orando, chorando, Senhor. Sustenta as esposas deles, Senhor, meu Deus, meu Pai. Cuida, Senhor Jesus, de cada um. Cuida das suas famílias, dos seus filhos, Senhor, meu Deus. Derrame bênção, Senhor, sobre a vida desses pastores, sobre os seus lares, Senhor, sobre a sua família, Senhor, meu Deus, meu Pai. Eu te agradeço por tudo, Senhor, pela oportunidade de ter escutado um pouco mais, Senhor, da história dessa igreja, Senhor. Quão maravilhoso, Senhor, tu és na vida dessa igreja, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor, meu Deus, meu Pai. Eu quero te agradecer em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar? Agora, Tainá vai dar uma palavra em nome dos jovens.
Bom dia, gente. Bom dia para todo mundo que está em casa. Hoje é um dia especial. Os jovens prepararam uma mensagem simples, rápida, mas que a gente sabe que não pode deixar passar esse dia em branco com pessoas tão especiais, abençoando as nossas vidas todos os dias. E às vezes a gente nem sabe quantas bênçãos a gente recebe justamente por conta dos pastores que estão aqui. Pastor, um homem que às vezes tem que agir como super-homem. Um líder que às vezes tem que agir como servo. Um servo que às vezes tem que agir como líder. Um filho que tem que agir como pai. Um pai que tem que agir como filho. Um amigo que tem que agir como crítico. Um crítico que tem que agir como companheiro. Um dono que tem que cuidar do que não é seu. Tudo isso na forma de um único ser, de um único homem, o pastor de ovelhas, das ovelhas do Senhor. Foi por isso que Deus deu a cada um aqui um algo especial, o fruto do Espírito Santo e dons específicos para cada um. E queremos agradecer a vocês três por aceitarem esse chamado e exercitarem esse dom, o dom do pastorado. Inúmeras virtudes podem ser citadas, mas da mesma forma como os frutos, os alimentos, eles produzem benefícios para o nosso corpo, assim o fruto do Espírito produz em nós virtudes espirituais que juntas geram laços. Laços fraternos, de amizades, laços de companheirismo, laços eternos, com a única finalidade de adorar a Deus e gerar vidas para Deus. Pastores, amados pastores, isso vocês têm e vocês têm exercitado isso durante toda a vida e nós reconhecemos isso. Homens comuns, feitos à imagem do Altíssimo e incumbidos de serem guardiões do rebanho eterno. Nosso muito obrigado hoje. E perdoe que muitas vezes a gente pode não reconhecer todo o esforço que vocês fazem, que os senhores fazem por nós. Nosso muito obrigada hoje. E que seja lembrado para a igreja todos os dias, que nós lembremos desses homens que dia após dia renunciam a si mesmos em prol de nós, em prol desse chamado, de nos cuidar e de nos levar a Cristo. Amém. Agradeço a Deus, agradecemos, né, pastor? A oportunidade que nós temos de poder servir ao Senhor. 1 Timóteo capítulo 3, eu só vou ler um versículo. Verso 1 diz o seguinte: esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, ser pastor, deseja uma nobre função. Um jovem pastor recém-formado, ele foi convidado para ser o pastor auxiliar da igreja, que ele foi seminarista. E quando ele se formou, ele ganhou uma salinha lá para ele poder pôr seus livros, uma mesa, um telefone. E ele estava muito animado e aguardando o pastor chamá-lo para que ele pudesse, de alguma forma, dirigir um culto, pregar uma mensagem, até que o pastor ligou para ele e falou: olha, corre aqui que eu preciso de você. Na mesma hora ele se animou. Então, o pastor está querendo resolver um problema teológico, né? Talvez ajudar numa mensagem, alguma coisa. Ele passou a mão na sua Bíblia de estudo e correu, atravessou toda a igreja, o pátio da igreja, e foi lá no outro canto, onde o pastor estava no seu gabinete. O pastor olhou, quando ele olhou para o pastor estava com uma galocha, uma bota de borracha, uma pá na mão, e olhou para ele e falou assim: uai, cadê a sua galocha? Eu falei: galocha? É, porque aqui na igreja, quando chove, o pátio enche d'água, a gente tem que desentupir o ralo.
E aquele rapaz, mas eu achei que você ia resolver um problema teológico. Eu falei, não, filho, nós temos que desentupir o ralo lá, porque enche o pátio da igreja de água. O que eu quero dizer com isso? Ser pastor é muito mais que pregar. E nós temos aprendido isso aqui. Eu tenho aprendido isso aqui. Ser pastor é servir. Ser pastor, muitas vezes, é desentupir ralo. Ser pastor, muitas vezes, é carregar cesta básica, quando precisa. Ser pastor, muitas vezes, é levar gente no médico. É colocar roupa de gente que vai no médico, faz exame e você tem que pôr roupa. Ser pastor é você andar junto com as pessoas. E eu tenho aprendido isso desde que eu comecei a andar com o pastor Neto como seminarista desta igreja. E eu não consigo falar não, pastor Neto. Alguém consegue falar não, pastor Neto, aqui? Eu quero contar só uma experiência que foi muito interessante. Eu contei aqui uma vez uma mensagem. E terminamos o culto aqui à noite. E eu estava indo embora, pastor, tchau. Eu falei, não, eu vou precisar de você hoje. Eu vou atender uma pessoa aqui e depois nós vamos num velório. E nós fomos nesse velório. Ele atendeu a pessoa domingo à noite, depois do culto, até umas 11h30, mais ou menos, da noite. Aí saímos daqui e fomos para um velório. Não era uma pessoa da igreja, mas era uma família ligada a uma família da nossa igreja. E nós fomos lá, e o velório era feito assim lá no cemitério, lá naqueles salões lá. E chegamos lá, e estávamos lá lá, e só estava a esposa e os 2 filhos e o falecido. E conversando lá, tal, a gente batendo papo, toda a situação, e o pastor Neto, bastante prestativo, como sempre, falou, vocês já jantaram? E a senhora falou assim, pastor, nós nem tomamos banho ainda. Com essa correria toda, não deu tempo. E o pastor falou, vocês estão de carro? Aí eu falei, não, nós não estamos de carro. Eu falei, não, eu levo vocês lá. Vamos lá, eu levo vocês tomam banho, janta, né, e depois a gente vem para cá. E aí a senhora falou assim, mas quem vai ficar aqui? Entendeu? Adivinha para quem ele olharam, né? Seminarista. Lembra disso? Aí eu peguei e falei assim, pastor, o senhor fica? Não, Wagner, você fica? Eu falei, claro, imagina, é óbvio que eu fico. Essa é a pastor raiz, né? É pastor experimentado no campo, né? E eu fiquei lá. Não fiquei muito bem lá dentro, fiquei mais do lado de fora ali, né? Porque não tinha ninguém, eram vários salões assim, só tinha ele lá. E tinha um pessoal do escritório, mas o pessoal ficava lá dentro do escritório, e eu fiquei na rua. Quando todo mundo saiu, né? Vai que a gente ora aqui e Deus resolve ressuscitar. E quem morre é o outro, né? Eu sei que eu fiquei lá até mais ou menos umas 2h30, porque para tomar banho, fazer janta e jantar, isso demora, isso não é fácil, não. Mas o que eu tenho aprendido é assim, que o Senhor tem nos chamado de uma forma que nós possamos servir as pessoas. E uma outra expressão que eu acho muito interessante é que alguém falou assim, a igreja é a expressão do seu pastor. Essa igreja é a expressão do pastor Neto. Essa igreja é uma igreja missionária. Nós temos 37 parcerias missionárias. 37. E tem alguém, às vezes, uma semana ligou um pastor querendo uma parceria missionária e falou, não sei como é que eu vou fazer. Mas nós vamos recebê-lo aqui, vamos ver o que vai acontecer, vamos conversar. Porque o pastor tem um coração missionário. E esta igreja, irmãos, preste muita atenção. Esta igreja tem sido abençoada e tem podido abençoar as pessoas, porque esta igreja é uma igreja missionária, porque o seu pastor é um pastor missionário. E nós devemos glorificar a Deus. Né? Eu só acho que os seminaristas hoje têm muita vida boa, viu, pastor? Nós precisamos levar eles para essas saídas aí, para eles poderem experimentar na brasa mesmo como é. Mas eu louvo a Deus pela minha vida, pela vida do pastor Neto, que tem me ensinado, tem me orientado. E uma frase que eu nunca esqueço, que o pastor Neto sempre me ensina. Ame as pessoas, confie em Deus. E Deus vai te sustentar em toda a sua caminhada.
Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida, pastor Neto, pastor Pedro, que Deus abençoe a sua vida também, que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos ser instrumentos da graça de Deus. Só uma coisa aqui, fica aqui, pastor Wagner. O pastor Pedro está lá, o pastor Pedro tem sido bênção, mas essa semana eu descobri uma coisa, e Deus faz as coisas certas, né? Traz as pessoas certas. O pastor Wagner, como disse a irmã Zulê, que ele já estava aqui quando eu cheguei, estava, depois voltou. Não, eu cheguei, ele tinha ido para Goiânia, voltou, já casado, depois voltou ainda um tempo para Goiânia, voltou para cá. Mas ele ficou, quando eu fui, me convidaram para voltar lá à igreja memorial, eu levei, falei, ele vai comigo. Lá ele foi ordenado ao ministério e depois Deus preparou para que ele voltasse para cá. Eu não imaginava, eu sempre disse que eu não sabia quando é que eu teria alguém junto comigo. E Deus preparou e trouxe. Pastor Pedro veio para cá, pastor Pedro é desta igreja também. Ele foi batizado aqui, né, pastor Pedro? Foi batizado aqui, casou-se aqui, conheceu a irmã Cleusa aqui, casaram-se aqui. Daqui ele foi enviado para o seminário, a igreja o sustentou no período, e tinha enviado a irmã Cleusa, mas lá se casaram e ficaram no seminário. Depois foi enviado ao campo missionário, vários anos, foi coordenador executivo de missões do estado de São Paulo. E num dia do pastor, há quantos anos atrás? Há 30 anos atrás, ele era o coordenador de missões do estado de São Paulo, num dia do pastor, um dia como este, um segundo domingo de junho, 31 anos atrás. Ele sofreu AVC. Mas está aí, continua como pastor, tem sido bênção nessa igreja, tem sido bênção no trabalho de evangelismo e hoje no trabalho de integração. Muita gente fala, teve um pastor que conversou comigo aqui. E ele ligou várias vezes para mim. Eu falei, o pastor Pedro. Ele ligava. E graças a Deus pela vida dele, pelo ministério, pelo exemplo dele. Mas essa semana eu vi que Deus trouxe a pessoa certa. Uma pessoa chegou, fiquei sabendo que uma pessoa me considera um pastor muito bravo. E a pessoa falou, eu achava que o senhor era muito bravo. O senhor é bravo. Mas eu achei aquele outro pastor muito simpático, que é o pastor Wagner. Ele é muito bonzinho, mas o senhor é bravo. Mas agora eu estou falando com o senhor, até que o senhor não é tão bravo assim. Mas o pastor Wagner é o pastor simpático. Então, Deus coloca, né? Um bate, outro sopra. E o pastor Pedro ora por todos nós.